Para quem já está chegando, hoje nós vamos ter uma live bem interessante, né? Porque nós vamos falar da redação, mas para falar da redação, nós vamos falar da gramática. Se você vai fazer Enem esse ano, se você está se preparando para a prova do Enem, me acompanhe nessa live que nós vamos falar um pouquinho a respeito da redação, da gramática na redação. A gramática é uma faca de dois gumes, né? De um lado estão aqueles que amam, do outro lado aqueles que odeiam. E de todo lado ela é perigosa. Ela é perigosa porque a gente precisa aprender, porque a gente precisa saber usar, porque a gente precisa entender como é que ela funciona, qual é a sua função, para que ela serve, não é mesmo? E aí o que a gente percebe? O aluno que gosta mesmo da gramática, em geral, ele dá conta de perceber as regras rápido, ele consegue usar rápido essas regras, e daí ele vai facilmente para as regras do texto e consegue bons resultados. Só que, por um outro lado, nós temos aqueles alunos que acham que é impossível aprender gramática, que acham que gramática é difícil demais. E aí esse aluno, ele tem muitas vezes um certo bloqueio, né? E é esse bloqueio que é um problema. É desse bloqueio que a gente vai falar hoje. Vou mostrar para vocês como quebrar esse estigma, como quebrar essa ideia de eu não sei gramática, eu não aprendo gramática. E vamos perceber que a gramática ela está do nosso lado, ela está em nosso favor. E ela está aí à disposição para que a gente escreva os melhores textos, para que a gente tenha os melhores resultados. E eu não tenho dúvida de que quando o aluno percebe que a gramática tem uma função, e ela tem uma função, fica tudo muito mais fácil. E é essa a ideia. É fazer o aluno perceber que a gramática não é tão difícil assim. Perceber que a gramática ela pode sim ser nossa aliada, ela pode sim estar do nosso lado. E estando do nosso lado, ela vai nos ajudar e vai nos ajudar muito. Então, para quem está aí me acompanhando, eu vou deixar aqui a minha boa noite. Sejam muito bem-vindos e vamos falar então um pouquinho mais a respeito da redação do Enem. Essa redação que é tão importante, né? Porque a cada ano ela se torna mais relevante para outros vestibulares. A cada ano nós temos mais universidades que aceitam a nota do Enem como ingresso dos seus cursos. Quando não é ingresso, é pelo menos uma parte, né, na composição da nota. E não há dúvida de que a nota da redação ela vale muito, muito mesmo, tá bom? Por quê? Porque ele é um texto só e ele tem um peso enorme na composição da nota. E por que ele tem todo esse peso? Porque é extremamente importante que quem está indo para um vestibular saiba escrever, saiba se posicionar, saiba opinar. É por isso que a redação é importante, cada vez mais importante, e é por isso que nós temos que tentar chegar no 1000. Se não der 1000, que a gente fique perto de 1000 pelo menos, é importantíssimo que a gente consiga essa nota alta na redação do Enem. E para hoje eu decidi falar um pouquinho de como é que a gramática pode nos ajudar a levar 1000 na redação. E ela pode? Claro que ela pode. Eu já vou começar aqui dizendo que se você perdeu a live que eu fiz há algumas semanas atrás, aí falando a respeito das competências do Enem, né, as 5 competências que o Enem usa para a correção da redação, dá uma olhadinha aí nos meus vídeos, acha ele
não faz tanto tempo assim, e pelo título você vai achar fácil, as 5 competências do Enem. Dá uma olhadinha lá, porque eu tive o trabalho de falar sobre as 5 competências, tá bom? Falei um pouquinho sobre cada uma delas, o que precisa ter para conseguir essa nota, né? Em cada uma das competências, a nota máxima, que é o que vai fazer você chegar na nota 1000. Dá uma olhadinha lá, assiste aquela live que ela vai te ajudar com certeza. A primeira competência do Enem, ela diz respeito à norma culta. E aí o aluno pode ficar pensando assim, mas então é uma competência só que é importante? Por que que eu preciso tanto assim saber da gramática se é em uma única competência que ela vai contar? Parou. Vamos entender isso melhor. Primeiro, a norma culta é olhada na primeira competência. Sim, isso é verdade. Então, se eu sei usar corretamente a vírgula, se eu sei usar corretamente a crase, se eu sei usar os períodos compostos por subordinação, tudo isso é norma culta, tudo isso vai me fazer conseguir uma nota melhor na primeira competência. Isso é verdade, não há a menor dúvida. Tá, e para o resto? Para o resto, vamos lá. Bem, se eu quero atender ao tema, eu preciso validar o meu entendimento sobre o tema. Quando eu domino a norma culta, eu sei como falar. Quando eu domino a gramática, eu sei como pôr essas palavras num texto formal. E é exatamente isso que o corretor está esperando para avaliar essa segunda competência. A terceira competência diz respeito à argumentação. Se eu sei gramática, eu sei usar as palavras de forma correta, de forma organizada, para realmente ser capaz de colocar o nosso argumento, a nossa opinião. Tem alguém perguntando aí se vai estar no Facebook. Para mim, aparece que já está. Se não está, houve algum erro. Vamos ver o que é que está acontecendo. Já deveria estar disponível. Espero que tenha entrado, né, minha gente? Porque, às vezes, a tecnologia não colabora muito com a gente, não. Mas eu acho que está tudo em ordem, ó. Tá lá no Face, sim, ó. O pessoal tá me dizendo aqui que tá lá. Então, se tem alguém aí que tá um pouquinho perdido, tá no Face e tá no Instagram, tá bom? E aí, vamos seguir, vamos continuar aí falando da importância da gramática para tirar a nota 1000 no Enem. Então, vamos lá. Passei pela argumentação e vamos pensar, por exemplo, que um modelo de argumentação é de raciocínio lógico. E como é que eu construo o raciocínio lógico? Através dos conectivos que vão estabelecer relações de sentido. Sabe quando que eu aprendo isso na escola? Quando eu tenho aula sobre orações subordinadas adverbiais. Por quê? Porque ali eu aprendo a fazer a relação de causa e efeito, eu aprendo a fazer a comparação, eu aprendo a mostrar a concessão, eu aprendo a mostrar a conformidade, né? Que é atribuir o discurso a outrem, trazer o discurso de outro para dentro do seu texto. Então, veja, eu tenho de novo a gramática me ajudando aqui e eu já estou na competência 3. Quando eu chego na competência 4, que diz respeito à coesão, se alguém ainda não entendeu que coesão é gramática pura, então a gente vai começar de novo. Coesão, eu preciso de elementos coesivos. Quais são os elementos coesivos? Os pronomes são também elementos coesivos. Os sinônimos são elementos coesivos. Os substantivos que podem retomar alguma outra palavra do texto ou sintetizar um conjunto de informações do texto. Veja bem, pronome, sinônimo, substantivo. Estou falando do que mesmo? Estou falando de gramática. Gramática.
Por exemplo, é importantíssimo saber distinguir um substantivo concreto de um abstrato. Por quê? Porque na dissertação nós usamos uma ideia temática. E sendo temática, o que eu vou usar é o substantivo abstrato. Ah, mas eu não posso então usar nenhum substantivo concreto? Posso, até posso. Quando eu estou tentando explicitar, quando eu estou tentando dar um exemplo. Mas, via de regra, o que eu vou usar são os substantivos abstratos. Estou falando de novo de gramática. E chegamos lá no final. Chegamos na quinta competência e precisamos falar aí de uma proposta de intervenção. Por exemplo, se eu aprendi que a preposição para, ela pode estabelecer uma relação de finalidade, eu sei como é que eu vou indicar para que é que serve, né? Qual é a finalidade, qual é o propósito da minha proposta. Se eu aprendi que a locução adverbial, por meio de, indica a forma como vai ser resolvido, eu tenho mais um dos itens aí da quinta competência, porque eu preciso dizer de que forma vai ser resolvida, vai ser resolvido o problema, de que forma nós vamos conseguir resolver aquele problema que foi colocado no nosso início de texto, lá na nossa introdução. Se eu estudei as orações adverbiais, eu sei que eu posso usar uma concessão aqui, eu sei que eu posso usar a relação de finalidade quando eu digo a fim de que, por exemplo, ou quando eu digo para que, e aí eu sei que depois desse para que, eu tenho que colocar o verbo na forma de subjuntivo, que é gramática de novo. Então, veja. O que é que eu quero que vocês entendam? Gramática não é um bicho de 7 cabeças. A língua portuguesa é difícil? A língua portuguesa é difícil para o falante da língua portuguesa, porque é isso que nós aprendemos na escola. Ou vocês acham que a língua inglesa é fácil para quem estuda o inglês na escola? Não é. Na verdade, se a gente parar um pouquinho para olhar todas as línguas do mundo, para o próprio falante, quando ele vai para a escola para aprender a norma culta, a aula de gramática é dificílima. Por que ela é dificílima? Porque quando a gente olha para a gramática, muitas vezes a gente esbarra naquilo que a gente aprendeu em casa. Porque lá em casa, a gente não tem preocupação com a norma culta. Em casa, nós usamos o nosso vernáculo, que é o quê? É essa língua que a gente aprende em casa mesmo, que passa de pai para filho, que passa de avô para neto. Essa língua nossa de cada dia. É isso que nós usamos na nossa casa. A gente se preocupa com a gramática na nossa casa? A gente se preocupa com a norma culta na nossa casa? Depende. Depende do quê? Depende dos hábitos que nós temos, depende dos usos que nós fazemos, depende de como é esse nosso contexto. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Um exemplinho bem simples. Imagine uma criança de 5 anos conversando com você. Você acha possível essa criança falar tudo corretamente? Fazer a colocação dos pronomes adequadamente, fazer os plurais adequadamente, usar palavras que não são tão corriqueiras com normalidade, com naturalidade? O que você acha? É possível ou não é possível? Eu vou dizer que sim, é possível. É muito possível uma criança de 5 anos já ter um bom conhecimento da gramática internalizado. Depende do quê? Depende de quem é que convive com ela. Depende de como é a fala das pessoas que convivem com elas. Gente, pensa como é dura a vida dos meus filhos, né? Porque, bem, por mais que eu tente, em alguns momentos, esquecer um pouquinho que eu sou professora de português, são muitos anos estudando, muitos anos me policiando para falar o mais próximo possível da norma culta, para evitar muitos traços de oralidade que a gente usa com naturalidade.
Não que eu não use, é lógico que eu uso, dependendo de quem é o meu público, né? Eu tenho uma vozinha de quase 90 anos que nunca frequentou uma escola. É lógico que com ela eu não vou usar essa mesma variante que eu uso com vocês. Mas quando eu falo com os meus filhos, aí eu acho que eu estou falando com vocês. E, bem, é claro que muitas dessas regras eles vão internalizar, né? Nunca vou esquecer do dia que a minha filha, na época com uns 3 ou 4 anos, usou a palavra memo. E eu, logicamente, fiz a correção, né? Mesmo. E ela bonitinha repetiu, mesmo. Falei, está vendo, filha? Olha aí como você consegue falar. Não ficou mais bonito? Ela falou, não, mamãe, é mais bonito falar memo. Ok, tá tudo bem. Pode falar memo, não tem nenhum problema, né? Deixa cada aprendizado para o seu momento. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, se uma criança, quando ela é exposta a uma variedade mais formal, ela aprende, tanto mais aprendemos nós que vamos para a sala de aula. Tanto mais aprende o aluno que tem aula de gramática. Por quê? Porque nós estamos inseridos nesse contexto. E aí eu vou tentar ajudar um pouquinho. Só na aula de gramática a gente aprende gramática? Não, porque se fosse assim, as crianças não aprenderiam absolutamente nada de gramática até ir para a escola. E é bem o contrário disso que acontece, né? Elas chegam na escola já tendo internalizadas a maior parte das regras da gramática. O que a escola vai fazer é sistematizar essas regras para a variedade culta, para a norma padrão. Mas a criança já trouxe essas informações consigo. Então, a gente aprende muito além do que a sala de aula. Então, vamos lá. Um bom jeito de aprender, lá vem eu de novo falando da leitura, né? É lendo. Lendo, 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 lendo. A gente consegue ensinar muito da norma culta para as crianças, mesmo sem falar, usando a norma culta com ela, quando nós lemos para essa criança. Se você tem uma criança de até 5 anos na sua casa, agora com 4 anos ela já vai para a escola, mas ela vai para a escola para um processo lúdico, para um processo de pré-alfabetização, né? Ela ainda não vai para a escola para aprender a ler aos 4 anos. Então, se você tem essa criança em casa, crie o hábito de ler um texto por dia para ela. Um dia você lê uma fábula, no outro dia você lê uma historinha infantil, no outro dia você lê uma poesia. E mantenha esse hábito de fazer leituras frequentes para ela. Você vai perceber que essa criança vai internalizar tanto palavras desses textos, como as estruturas que são ouvidas nesse texto. Por quê? Porque é esse o processo natural de aprendizado. Nós ouvimos e reproduzimos. E nós só podemos reproduzir o que ouvimos, ok? Aí, vamos pensar em você, então, que está se preparando para o Enem e que está com muita dificuldade, que acha que não entende muito de gramática, está penando aí para aprender as regras. Vamos ler. Vamos ler o quê? Vamos ler bons textos. Notícias, reportagens, crônicas, artigos de opinião, literatura consagrada. Por quê? Porque todo esse conjunto de gêneros textuais, eles vão te oferecer muito além da gramática. Eles vão te oferecer um vocabulário mais formal, eles vão te oferecer palavras que você não conhecia, e aí vale sim a pena abrir um dicionário ou buscar no senhor Google e achar qual é o significado daquela palavra, vale muito a pena, porque a gente aprende palavras novas e a gente pode começar a usar essas palavras novas. Que mais que nós podemos fazer através desses textos? Nós podemos perceber as estruturas das frases. Que tipo de conectivos estão sendo utilizados? Que tipo de preposições? Que formalidade verbal? Que tempo, que modo verbal está sendo utilizado? Veja, nós vamos trazendo para dentro do nosso texto aquele conjunto gramatical que está pronto no texto que nós lemos. Uma leitura só basta? Não, claro que não. Por quê?
Porque quanto mais nós vamos lendo, mais naturais essas estruturas vão se tornando para nós. E é exatamente isso que você que vai fazer Enem precisa. Você precisa melhorar o seu vocabulário, você precisa ampliar esse vocabulário, você precisa ter clareza das estruturas gramaticais. E quando você faz uma leitura de bons textos, de textos formais, de textos escritos por pessoas que têm uma preocupação com a gramática ao escrever o seu texto, não há dúvida de que o seu texto vai ser muito melhor, porque essas regras todas, elas começam a fazer parte do seu repertório linguístico, e aí o seu repertório linguístico invariavelmente melhora. Quer ver um exemplo bem simples? Você já teve a oportunidade de viajar para uma região diferente da região onde você mora? Não precisa nem sair do estado, tá bom? Vou usar como exemplo o estado de São Paulo. Quando você vive na região que fica ali Piracicaba, Americana, Limeira, aquela região, ela tem um conjunto de prosódia, né? De oscilação de voz, tem um conjunto de verbos que são mais comuns, tem um R retroflexo que é muito marcante, né? Marcante, olha, eu não nego a minha origem, né? Não nego de jeito nenhum. Quando você vai mais para próximo da capital, você percebe que há uma diferença significativa nessa prosódia, então nessa melodia, né, que tem na nossa voz, e esse R, que é tão forte na minha fala, ele não aparece. Né? Eu tenho até um pouco de dificuldade, não sei, forte, né? É uma tentativa de não marcar. Para mim, ela é impossível. Por que ela é impossível? Porque eu cresci com esse R. Eu cresci com essa marca. Ah, mas e se eu passar a morar em São Paulo ou, né, na região mais metropolitana de São Paulo? Será que eu vou perder essa marca? Provavelmente. Por que provavelmente? Pelo uso contínuo de outras formas, pelo áudio contínuo de outras formas. Isso significa o quê? Que a nossa fala, ela é o tempo todo influenciada pelo ambiente em que estamos. Pelas influências externas que nós temos, sejam elas orais ou escritas. Então, meus queridos, vamos ler mais para conseguir produzir textos mais próximos da norma culta, para produzir textos com melhor estruturação gramatical, porque é disso que nós precisamos, é exatamente disso que nós precisamos. Eu tentei juntar algumas informações para vocês, tá bom? Para a gente pensar um pouquinho nessa gramática, o que a gente precisa mesmo da gramática, porque claro que a gente não precisa sair feito louco lendo gramáticas, né? Pegar uma gramática lá, pegar um Segala da vida ou qualquer outro grande gramático e ficar decorando gramática. Não é essa a ideia de jeito nenhum. O que é a ideia? A ideia é a gente perceber o que mais precisa da gramática. Alguns pontos, por exemplo, que eu acho que precisa bater, repassar. Vírgula. Usar corretamente a vírgula faz toda a diferença em um texto. Por quê? Porque dependendo do uso que você faz da vírgula, não tem só um erro de norma culta. Você tem um problema de significado, porque muitas vezes usar ou não usar uma vírgula muda completamente aquilo que você está tentando dizer. Então, por favor, a aula de gramática é aquela que pelo menos uma vez por mês precisa dar uma olhadinha de novo. Precisa passar pelos exemplos, precisa passar pelos exercícios, precisa desse treino de bom uso da vírgula, de bom uso da gramática no nosso texto. Outro ponto que eu acho que a gente precisa
estudar bastante são as orações coordenadas e subordinadas. Por quê? Porque elas dão muito ponto na redação. Porque quando a gente fala de oração subordinada, ela é, por excelência, um traço de norma culta escrita. A redação do Enem é exatamente nessa solicitação que se baseia a norma culta escrita. Então, se você souber usar as orações subordinadas, não tenha dúvida de que você vai enriquecer muito o seu texto. Então, vale a pena dar uma olhada, sim, nas orações substantivas, nas orações adjetivas e nas orações adverbiais. Principalmente as adverbiais, porque elas têm os conectivos, aqueles conectivos que valem tanto na nota do Enem. Não deixe de olhar o período composto. Nas minhas aulas de gramática, quando a gente começava a estudar o período composto, a primeira coisa que eu dizia para os meus alunos a aula de hoje é de gramática, mas ela é para o texto. Ela é para a sua redação. Tudo que você vai estudar aqui nessa aula de gramática, olhando as orações subordinadas, você vai utilizar no seu texto, você vai fazer o seu texto ficar enriquecido. Então, veja, para que a gente estuda orações subordinadas? Para melhorar o nosso texto. Vale a pena a gente fazer um parênteses aqui para pensar que a própria prova de gramática, ela mudou muito nas últimas décadas, né? Se nós pegarmos até aí a década de 90 do século passado, a prova de gramática nos vestibulares, ela era uma prova muito analítica. A gente tinha que ficar sabendo dar nomes às coisas, né? O que é um predicativo, o que é um adjunto, o que é um complemento nominal, o que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nossa, que horror! Não é mais assim. Já faz aí pelo menos 2 décadas que vem havendo um grande movimento das universidades para que a prova de gramática seja uma prova muito mais contextual. A gramática continua sendo cobrada, mas olhada dentro de um contexto. Por quê? Porque muito mais importante do que saber dizer a classificação de uma palavra é entender a sua função dentro de uma frase. Então, é assim que você precisa olhar para a aula de gramática. Para que ela serve? Para mostrar o significado que você quer que aquela palavra tenha dentro da frase. Quer ver um exemplo bem simples? Considere uma frase assim: o aluno cansado não conseguiu bom resultado. Esse cansado, se eu deixar sem nenhuma vírgula, não é para decorar isso, tá bom? É só para ilustrar. Ele é um adjunto adnominal de aluno. Só que como adjunto adnominal, ele cria a ideia de que esse aluno vive cansado. Mas eu não quero dizer que esse menino vive cansado, eu estou querendo dizer que a prova do Enem tem 90 questões e mais uma redação, é uma prova dificílima, cansativa. Então, o que eu quero dizer é que esse aluno ficou tão cansado que ele não conseguiu ter o bom resultado que ele merecia. Eu tenho 2 alternativas para isso. Uma é colocar a palavra cansado entre vírgulas. Por quê? Porque quando eu coloco entre vírgula, eu separo o cansado de aluno, ele deixou de ser adjunto adnominal. Outra alternativa que eu tenho é colocar esse cansado depois do verbo. E aí ficaria alguma coisa assim: o aluno não conseguiu, cansado que estava, bom resultado. Veja, eu até formulei aqui um período composto, mas o importante é mostrar que eu mostrei o que eu queria. Eu disse com o efeito de sentido que eu queria que tivesse. Eu não deixei ficar parecendo que esse menino vive cansado, que esse menino não está nem aí com as coisas. Não, eu fiz questão de dizer que houve um contexto que lhe causou esse cansaço. Então, é um cansaço que está, de alguma forma, vinculado ao verbo, não mais a um estado de permanência do sujeito. Isso é gramática. E veja, a gente não precisa classificar, a gente não precisa dizer qual é a função sintática que essa palavra está assumindo dentro da frase, mas a gente precisa mostrar o sentido que ela tem. E assim é quando nós escrevemos o nosso texto. A gente não vai ficar o tempo todo pensando, agora eu estou usando uma oração subordinada. Não, a gente vai pensar,
Agora eu preciso estabelecer uma relação de sentido. E se eu usar o conectivo embora no lugar do conectivo mas, eu vou deixar o meu texto mais formal. Ok, é disso que eu preciso. Se eu não lembro que nome que leva essa oração que tem o embora, não tem nenhum problema, não faz nenhuma diferença. Mas o efeito que usar essa palavra dentro do seu texto vai produzir é imensamente melhor do que você deixar uma outra palavra qualquer, deixar aquele mas que a gente usa tanto na fala, mas que não deve ser tão frequentemente empregado nos textos. Isso é gramática. Isso é gramática contextualizada. Isso é a gramática em favor do seu trabalho, em favor do seu texto. É por isso que a gramática é tão importante. No meu curso de redação, eu gasto as aulas com os alunos analisando propostas, pensando em propostas, estruturando o texto, olhando as partes que compõem uma dissertação. Eu não gasto as aulas falando de gramática, mas todo o conteúdo de gramática está disponível para os alunos dentro do curso. Por quê? Porque o aluno vai buscar o conteúdo de gramática conforme a sua necessidade. É claro que, vez ou outra, eu faço uma sugestão na aula. Dá uma olhadinha lá na aula de conjunções, dá uma olhada na aula de preposições, dá uma olhada na aula de artigos, mas são meras sugestões. Se o aluno já internalizou esse conhecimento, ele já tem clareza sobre o funcionamento dessas classes gramaticais, fica dispensado de olhar esse material. Mas se ele sentir a necessidade, o material está lá dentro do site para ele olhar a hora que ele quiser e totalmente organizado de forma que fique fácil para ele localizar. As classes de palavra, por exemplo, aparecem num módulo de morfologia. Quando nós falamos da estrutura da frase, aparece num módulo de sintaxe e por aí vai, né? De forma que toda a gramática esteja compreendida dentro do curso, para que o aluno possa acessar na hora que ele quiser, olhar, assistir a aula, olhar o material que está lá disponível em PDF, fazer as anotações, mandar dúvidas, de forma que realmente o aluno possa internalizar esses usos da gramática e fazer uso dessa gramática no seu texto para tornar o seu texto cada vez melhor. A gramática, na verdade, a gente começa a aprender lá no primeiro ano. No primeiro ano, lá no ensino fundamental 1, a gente já começa a ver a gramática. Antes, de uma forma mais simplificada, de uma forma mais sutil. E aí, à medida que os anos vão se passando, à medida que nós vamos evoluindo no nosso grau de aprendizado, ela vai ganhando certa complexidade. Mas uma complexidade que o tempo todo esteve dentro da língua. Uma complexidade que, na verdade, a gente já usa para falar. A gente só precisa sistematizar esse conhecimento para poder aproveitar no nosso texto. E essa é a ideia, é que você seja capaz de aproveitar o aprendizado da gramática para tornar o seu texto cada vez melhor, porque é isso que nós queremos que o seu texto seja cada vez melhor. Eu falei do mas, né? Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui. Às vezes, lendo os textos do Enem, a gente, não só do Enem, tá? Redações em geral, a gente vê muito a palavra mas. E aí essa palavra mas, ela aparece 3, 4 vezes no texto. Sabe aquela quarta competência que diz respeito à coesão? Então, ela diz que não é legal repetir essa palavra. Existem palavras que a gente precisa repetir, tá bom? Às vezes não tem como fugir dela, a gente acaba se vendo obrigado a repetir uma palavra dentro do texto. Não é o caso de um conectivo como o mas, porque só esse conectivo ele tem vários outros que são sinônimos. Além do mas, o porém, o todavia, o contudo, entretanto, no entanto. Veja, eu tenho mais 5, então são 6 possibilidades, 6 conjunções que têm exatamente o mesmo sentido de mas.
Por que que a gente só usa o mas? Porque é esse que a gente usa na fala. E como a gente usa ele na fala, a gente joga para o texto e não usa os outros. Então, veja, um treinozinho básico da gramática, uma olhadinha pelas conjunções, pelos conectivos, e nós temos um ganho de vocabulário, e esse ganho de vocabulário é ganho no nosso texto também. Só para vocês terem aí um exemplo bem simples, né? Bem simples mesmo. E aí, o que a gente faz então para melhorar essa nossa gramática? A gente pode ter mais aulas de gramática, então buscar conteúdo de gramática. Se você estiver participando do meu curso de redação para o Enem 2021, você tem o conteúdo de gramática. Se você não estiver participando, você precisa buscar ferramentas para te ajudar com essa gramática. Seja na escola, os professores podem dar um suporte aí, né, de oferecer material de apoio para vocês, seja através das mídias digitais que estão aí, né, para favorecer a nossa vida, para tornar mais fácil. Só tomem cuidado se vocês forem buscar de forma autodidata para ter certeza do conteúdo que vocês estão olhando, tá bom? A internet está cheia de coisa boa, mas também está recheada de porcaria. Cuidado. Se eu fosse vocês, eu confiaria num professor, tá bom? Pede ajuda para o professor, que eu não tenho dúvida de que eles vão ajudar e eles podem ajudar com facilidade, porque na verdade o que eles vão fazer é uma indicação para você, além, lógico, do conteúdo que você vai trabalhar ao longo de 2021 com a gramática. Ler. Posso ler qualquer coisa? Opa! Eu gosto muito de um autor francês que se chama Daniel Pennac. Ele é pesquisador e ele escreveu um livro que se chama Como um Romance. Nesse livro, ele diz os 10 direitos de um leitor. E o primeiro direito do leitor é o direito de ler qualquer coisa. E eu amo isso, amo mesmo, e eu defendo esse direito de ler qualquer coisa. Não tenho dúvida de que eu já li muita porcaria na minha vida e que eu gostei muito dessas porcarias. Porque a gente está aprendendo o tempo todo, a gente está melhorando as nossas ideias o tempo todo. Mas para você que está se preparando para o Enem, a minha resposta tem que ser não. Não pode ler qualquer coisa, você vai ter que selecionar melhor o que você vai ler. Primeiro, porque você está num ano que já é difícil por ele só. Não tem tempo para tudo que a gente precisa fazer, né? A gente vive numa luta de encaixar todas as nossas atividades nas poucas horas que nós temos. E aí você vai ler qualquer coisa? Não. Vamos ser exigentes. Escolha jornais ou revistas que sejam bastante confiáveis, que tenham uma linguagem bastante formalizada. Cuidado com os jornais e revistas que tenham um apelo mais popular. Não tenho absolutamente nada contra esse modelo de mídia informativa, de jeito nenhum. Eu acho, aliás, que elas são ótimas para favorecer que a maioria da população tenha acesso à informação. Mas se você vai prestar Enem, não dá para você ler esse tipo de mídia. Você precisa de uma mídia que tenha a norma culta como padrão. Pronto, acabou. Por quê? Porque é da norma culta que você precisa, é da gramática que você precisa. E você vai encontrar a norma gramatical nesses textos mais formais. A literatura. Bem, a literatura, ela tem os dois lados. Ela tem um olhar para a norma culta, porque afinal ela é uma literatura, né, que foi consagrada, mas nós precisamos considerar também que nós temos, em especial, nas leituras obrigatórias, né, para os vestibulares, alguns textos que justamente querem fugir dessa norma culta para mostrar contextos sociais variados. São leituras maravilhosas, são textos que a gente, sim, precisa ler, mas que não devem servir como modelo se você está pensando num treino gramatical. Nós temos que considerar também que artigo de opinião é um texto que, além de compor norma culta, gramática, vocabulário mais rebuscado, ele tem a estrutura da dissertação. E muito mais do que saber a gramática, é saber usar a gramática dentro do seu texto.
Então, por favor, eu vou continuar aqui defendendo, leia pelo menos uma vez por semana um bom editorial, porque ele é um bom texto dissertativo. Ele é um texto que vai te dar uma série de informações. Norma culta, gramática, vocabulário, como começar o texto, como argumentar, vai te dar repertório para saber como argumentar, com base em que argumentar. Então, eu sou uma ávida defensora da leitura dos editoriais. Se você vai fazer Enem, você tem que ler editoriais. Tá bom? Bem, a live de hoje era um pouquinho, né, desse olhar para a gramática, de tirar um pouco esse medo que a gente tem da gramática e entender que a gramática ela está aí para trabalhar em nosso favor e ela pode nos ajudar muito, muito mesmo. Então, o que eu espero é que vocês possam agora olhar para a aula de gramática com outros olhos, olhar para a aula de gramática como alguém que está aí para tentar te ajudar. Olhar para a aula de gramática como um aliado seu e não como um inimigo, porque a gramática não é de jeito nenhum inimiga nossa, ela é nossa amiga, ela é nossa parceira, ela está aí para nos ajudar mesmo, é para favorecer o nosso aprendizado. Então, se você ainda tinha alguma dúvida sobre por que ter aula de gramática, para que aprender esse monte de regras, agora você não tem mais. É para melhorar o seu texto, é para arrasar na redação, é para tirar 1000 no Enem, é para deixar muita gente para trás de você, porque o seu texto vai estar entre os melhores. É exatamente esse o propósito de hoje. E eu quero acabar essa live, primeiro dizendo que se alguém tiver, né, aí alguma dúvida, alguma pergunta, que fique à vontade, pode expor aí o seu questionamento e, sendo possível, eu vou responder. Não sendo possível, eu busco a resposta e passo depois. Mas eu quero terminar dizendo que eu tenho um convite a você. Se você vai fazer Enem em 2021 e gostaria de saber como são as aulas que eu ofereço no curso lá do site escritaemlinguagem.com.br, me manda uma mensagem, pode ser pelo Messenger do Face, pode ser pelas mensagens diretas aqui do Instagram. Me manda uma mensagem dizendo eu quero e eu vou te convidar a participar de uma aula de redação na próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, dia 29/4, eu não vou fazer uma live, eu vou te oferecer uma aula. Então, se você quiser participar dessa aula, manda para mim um comentário, uma mensagem no particular, tá bom? Porque aí nós vamos ter que trocar algumas informações. Diga eu quero e eu vou te oferecer uma aula. Você vai poder participar de uma aula do curso da Escrita e Linguagem, um curso preparatório para a redação, na próxima quinta-feira, dia 29, às 19h30. Tá bom? Você é meu convidado, minha convidada. Se quiser participar, é só me mandar aí se eu quero e nós vamos nos falando. Eu vou enviar os dados para vocês, tá bom? Se você tiver algum amigo aí que vai fazer Enem 2021, quiser oferecer essa oportunidade para ele também, todos são muito bem-vindos, tá bom? É só me mandar aí um eu quero e você vai receber as orientações para participar de uma aula de redação, tá bom? Uma aula exatamente como são as aulas semanais do curso de redação. Uma aula em que nós discutimos um tema inédito, nós pensamos como esse tema deve ser lido, quais as informações que nós precisamos trazer para ele, como é que a gente pode começar a elaborar um texto e aí você vai ter uma ideia de como são esses treinos semanais para se preparar para o Enem de 2021, tá bom? Estou aqui ainda mais alguns minutinhos, se quiserem fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, fiquem à vontade. Eu agradeço a participação de vocês e quero dizer que é sempre um prazer poder contribuir com quem está buscando
essa vida melhor, né? Porque eu acho que quando a gente se prepara para um vestibular, no fundo é isso que a gente está querendo, né? A gente está querendo ir além, a gente está querendo subir mais alguns degraus na nossa vida. E se tem uma coisa que me deixa feliz demais é poder ajudar esses alunos que estão tentando chegar mais longe, né? Eu sei que, infelizmente, a competição é grande, né? Infelizmente, não há vagas para todo mundo, mas eu acredito também que quem mais se esforça, melhor resultado consegue no final. E vou continuar acreditando nisso e vou continuar fazendo a minha parte para tentar ajudar a todos que queiram ter esse melhor lá no final. Um grande abraço a todos e muito obrigada pela companhia.